Muita gente me pergunta, Guilherme, como investir em Bitcoin para me proteger do Brasil? Essa é uma pergunta complexa e eu resolvi compartilhar com você como eu faço para proteger o meu patrimônio e toda a minha estratégia de investimentos. Se você, assim como eu, está preocupado em se proteger, clique no link abaixo e participe. E falando em indicadores, existe um indicador fora do gráfico que é bem interessante. A MicroStrategy, a empresa que mais possui Bitcoin no mundo, fez uma nova compra depois de um bom tempo. E é uma compra gigantesca, como fala a matéria do portal do Bitcoin. MicroStrategy faz pechincha e compra Bitcoin a 28 mil dólares. A empresa já acumula 4,6 bilhões de dólares em criptomoedas, no caso, em Bitcoin, né? O preço médio pago por nova leva de Bitcoin é inferior ao valor atual de mercado. Então o preço hoje está em 30 mil, a MicroStrategy comprou em 28 mil dólares. Mas o que indica uma reversão de mercado é que a MicroStrategy não fazia uma compra tão grande quanto essa há 737 dias, quando ela comprou uma leva enorme de Bitcoin pelo preço médio de 37 mil dólares. Isso foi em junho de 2021, lá no meio do último bull market. E agora ela volta a fazer uma compra gigantesca. Que informação privilegiada eles tiveram acesso para ganhar tanta confiança? E se eles estão tão otimistas, será que você também não deveria? Bom, vamos abrir os gráficos para tentar obter essa resposta. Uma coisa importante é que ao longo de um bull market, um mercado de alta, a gente tem tipo uma escadinha, né? Geralmente o Bitcoin se comporta como subindo degraus. E se a gente abre, por exemplo, o gráfico de 8 horas, olha só a imagem que você tem. Claramente a gente tinha aqui uma tendência de queda, uma linha de tendência branca de queda mostrando isso, né? Ligando os topos aqui ao longo dessa queda, e acontece um rompimento nesse momento aqui. E olha o padrão que a gente encontra. A partir do rompimento, o preço encontra uma resistência no patamar acima, ele volta a cair e testa o suporte anterior. Então, ó, rompimento e volta para fazer reteste na mesma linha de tendência. E aqui confirma, realmente como suporte, dispara, volta lá na resistência, lateraliza por um tempo e consegue um rompimento. Quando rompe, o que acontece? Vai buscar um novo patamar, uma nova resistência aqui em cima. Ao encontrá-la, ele volta para testar a linha anterior, né, a linha que era a resistência, como suporte. Confirmou, volta a subir e encontra o quê? O mesmo ponto de resistência anterior. Lateraliza e a tendência seria o quê? Em determinado momento, rompimento dessa linha, buscando um próximo patamar aqui em cima. Eu posso mostrar isso, inclusive, de outra forma, se a gente abrir o gráfico de 4 horas. Esse é o gráfico de 4 horas do Bitcoin. E olha só o que vocês encontram. Mesma coisa, mesma escadinha com degraus aqui, né? Pouco a pouco. Então, aqui embaixo, fundo do poço, os 15 mil dólares que vocês viram, né? Forte subida de preço, encontra o quê? Uma resistência que é justamente o ponto anterior, tá vendo? Esse ponto aqui, ele é um ponto de resistência, lateraliza, que estão chamando de pausa aqui, e depois que rompe, vai buscar o quê? Vai buscar um novo patamar. Essa resistência aqui. E olha como a subida nesse gráfico de 4 horas é feita em 2 estágios. Primeiro topinho, uma queda. Segundo topo, que é o teste desse novo patamar aqui, correto? Não rompe, né? Tem resistência. Volta para buscar o quê? A linha anterior. Aquela linha que era resistência e que tem que se confirmar como suporte. Confirmou, vem buscar mais uma vez aqui essa região, que era a resistência, no caso. Faz a pausa, a lateralização aqui. Quando rompe, novamente, ó, topo 1, queda. Topo 2, novo patamar, sente a resistência, cai até onde? Até aquela região que era resistência e que é confirmada agora como suporte para fazer essa movimentação forte aqui. Mais uma vez, vai testar lá em cima aquele ponto de resistência, o ponto 2, né? Lateraliza por um tempo. É aqui que a gente está nesse momento. E aí qual é a tendência? A tendência, seguindo esse processo de escadinha aqui, seria um rompimento para cima, fazer aqui uma alta até a região 1, né? Mais ou menos, aqui a gente está vendo, ó, de 18% a 23% de subida. Então, poderia ter uma subida aqui, média de 22%, né? Aqui para a região, por exemplo, dos 34, 35 mil dólares, tem uma queda e faz um segundo pico, né? Que é aqui chegando no novo patamar, nos 38 mil dólares. Chegaria aqui e aí teria uma correção retornando para fazer suporte na região que antes era resistência, ou seja, justamente nos 30 mil dólares que a gente está agora. Então, quer dizer, está acontecendo um processo que a gente encontra num ciclo de alta. Mas não temos ainda a confirmação desse rompimento, dessa resistência dos 30, 31 mil dólares que a gente se encontra agora. Existe uma formação aqui que, para ser confirmada, depende de um rompimento. Eu estou falando desta formação aqui, Bull Flag, né? A bandeira de alta. Então, vocês percebem que tem aqui o mastro da bandeira,
tá? E aqui um desenho da bandeira, que está ficando cada vez mais estreito, e para confirmar aquele rompimento da região dos 30 a 31 mil dólares, precisaria romper, ter um breakout justamente no topo dessa bandeira aqui, posicionada aqui na região mais ou menos dos 31 mil dólares, né? Isso não aconteceu ainda, então estamos esperando esse rompimento, porque se romper para baixo da bandeira, aqui para baixo da região dos 30 mil, 29.500, aí vai desconfigurar essa bandeira e a tendência seria uma correção um pouco maior. Inclusive, eu acho que a gente deve sofrer uma correção antes da gente ver o preço subindo para patamares maiores, tá? Então eu estou aqui sendo pessimista no curtíssimo prazo. Por que eu falo isso? Tá aí na tela o gráfico mensal do Bitcoin, então cada vela aqui representa o período de um mês, e eu estou deixando claro para vocês aqui uma linha. Vocês estão vendo uma linha? Ela está posicionada nos 29.200 dólares. Ela conecta justamente aqui um ponto que era suporte ao longo de muito tempo, né? Então foi suporte em janeiro, foi suporte aqui em junho de 2021, foi suporte aqui em meados de 2022, né? Até junho de 2022, e quando foi rompida, a gente entrou no que a gente chama de bear market, ou seja, saímos do bull market, todo esse momento que a gente tinha aqui, e entramos no bear market todo esse momento desde junho de 2022. E agora, como vocês estão vendo aqui, a gente está acima dessa linha branca finalmente, o que indica o quê? Uma possível reversão de um ciclo de baixa para um ciclo de alta. Só que, sempre que a gente tem uma mudança de tendência, o normal, como a minha seta amarela está mostrando, é a gente fazer um reteste naquela linha que serviu como resistência por muito tempo. Então, como o preço aqui, vocês estão vendo, deixa eu botar aqui, automático isso. Como vocês estão vendo aqui que o preço por muito tempo testou essa linha branca como resistência e agora foi rompido, o que eu esperaria? Que em julho a gente tivesse um reteste nessa linha branca, 29.200 dólares antes de voltar a subir. Só que vocês estão percebendo uma coisa interessante aqui, nas velas? Notem como cada vela, apesar de estar atingindo um valor mais alto, né, a vela, o corpo da vela atingindo um valor mais alto, o pavio dessas velas estão encontrando valores cada vez mais baixos. Estão vendo a tendência? Ponto baixo aqui, ponto mais baixo aqui, ponto mais baixo aqui, apesar do preço estar subindo. Então, quer dizer, a gente está tendo uma volatilidade maior na vela mensal. Então, quer dizer, não significa que essa queda que eu estou esperando vai parar nos 29.200. A gente pode ter uma correção profunda, uma correção bem funda aqui, em julho ou em agosto, né, levando o preço para a região, por exemplo, dos 25 mil dólares, 24 mil dólares, não teria problema, desde que a gente feche o mês acima do que a gente viu no mês de junho. O mês de junho ainda não fechou, né? Hoje é dia 28, temos alguns dias para fechar. O mais importante, fechar acima da linha branca, fechar acima dos 29.200. Fechou junho acima de 29.200, está indicando um rompimento dessa linha aqui. E aí, o mês de julho vai ter a volatilidade. Eu acredito que a gente vai ver preços abaixo dos 29.200 ao longo de julho, uma oportunidade para você entrar, você que ainda não está posicionado em Bitcoin, fazer uma compra em Bitcoin, e depois o preço voltar a subir e fechar acima da vela anterior, da vela de junho, tá? Que nesse momento está exatamente ali próximo dos 30 mil dólares. E daí sim continuar a subida, como eu mostrei aqui nessa seta amarela, tá? Pode ser em julho, pode ser em agosto, continuação. Temos uma primeira resistência nesse ponto, nessa linha cinza aqui em cima, né? Eu botei para vocês aqui, ó, posicionada nos 32.500, e uma segunda resistência, como vocês estão vendo aqui, ó, que serviu de suporte lá atrás, né? Posicionada aqui ao redor dos 35 mil dólares. Então o preço vai encontrar algumas resistências, mas eu acredito que depois de testar um fundo aqui 29 até a região dos 25, a gente volta a subir e rompe essas resistências que estão marcadas no gráfico. E o fechamento desse mês de junho não é só um fechamento mensal, é um fechamento também trimestral. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Estamos fechando o segundo trimestre desse ano de 2023. E olha só como fica muito mais claro para vocês essa divisão quando a gente analisa o gráfico trimestral. Nesse caso, cada vela aqui do gráfico representa um período de 3 meses. Então, é um gráfico de bem longo prazo, né? E notem que essa linha branca, posicionada aqui nos 28.993, ou seja, 29 mil dólares, divide exatamente céu e inferno. Quando que a gente entrou no céu lá do ciclo anterior? Justamente aqui, olha só como essa barra de outubro de 2020 parou na linha branca, sofreu a resistência da linha branca. Quando que a gente entrou num bull market maluco? Justamente ao romper a linha branca em janeiro de 2021. Foi aqui que a gente teve essa vela enorme que levou o preço justamente dos 29 até a sua alta histórica, né? Até lá acima dos 60 mil dólares. Quando tivemos queda no trimestre seguinte, ou seja, a partir de abril de 2021, olha onde a queda parou. Exatamente na linha branca, 29 mil dólares aqui, né? 30 mil dólares. Caiu até essa região, fez ela de suporte, voltou a subir mais uma vez, né? Aí atingiu a nova alta histórica dos 69 mil dólares. E aí no trimestre aqui, iniciado em abril de 22, o que aconteceu? Entramos finalmente no bear market. Por quê? Porque foi o rompimento desta linha branca, que era suporte durante vários trimestres e foi rompido para baixo. E agora, olha só o que aconteceu. No trimestre iniciado em janeiro desse ano, a gente parou aonde? Exatamente na linha branca, nos 29 mil dólares.
E nesse trimestre, iniciado em abril de 23, finalmente rompemos a linha branca. Nesse momento estamos em 30.160 dólares, acima, portanto, dos 29 mil dólares, rompendo essa linha branca. Como eu falei, fechamento de junho será o fechamento dessa vela trimestral, a primeira em muito tempo que vai fechar acima da linha branca. Isso acontecendo é um claro indicativo para a gente de reversão, de uma mudança de ciclo para um novo ciclo de alta com uma tendência parecida com isso aqui, ó, com a reversão desse momento aqui para esse momento aqui, um crescimento exponencial do preço. E olha só como a gente está bem dividido no gráfico. Eu vou trazer aqui a ferramenta para a gente medir. Notem como do fundo do poço, né, que a gente teve aqui, até o preço atual, a gente subiu quanto? 94%, correto? E agora qual é a distância desse ponto que a gente está para o topo, para essa vela aqui, ó, que a gente encontrou lá na alta histórica. Então a gente está falando desse ponto até esse ponto aqui, correto? 94%. Está exatamente na metade do caminho. A gente subiu 94%, tá? Fizemos o rompimento da linha dos 29 mil dólares e agora falta a mesma distância. 94% de alta para alcançar o topo dessa vela aqui, né? Lá nos 58, 59 mil dólares. Então estamos exatamente na metade do caminho. Essa confirmação é o que faz essa disparada de preço aqui que leva a gente de volta até as altas históricas. É por isso que eu estou afirmando para vocês, qualquer queda agora eu encaro como uma oportunidade de entrada, uma oportunidade de compra. Eu acho que a gente pode ter um recuo, como eu falei, 29, 28, 27, alguma coisa nessa região, que é uma potencial entrada para você, inclusive podendo comprar, quem sabe, é mais barato que a MicroStrategy, que comprou a 28 mil dólares, né? Para você entrar e pegar esse movimento que é muito rápido de alta, né? Que leva o preço a subir, como vocês viram aqui, em um trimestre, como aqui no caso dessa vela de janeiro de 21, né? Levar o preço aqui dos 29 lá para os 59 mil dólares. Muito rapidamente esse movimento acontece, você precisa estar posicionado no mercado. Então, na minha visão, curtíssimo prazo, eu acredito numa correção para testar essa linha que por muito tempo foi resistência e que agora precisa se provar como suporte e depois uma disparada para aquela região de altas históricas. Aqui eu quero te apresentar as nossas 3 carteiras: HODL, OutSeason e Trading. Cada uma delas possui um perfil e objetivos diferentes. Se você quer acumular bitcoins e conquistar o primeiro BTC mais rápido, a carteira HODL é ideal para você. Já com a carteira OutSeason, você embarca nas melhores altcoins que foram escolhidas a dedo pelo nosso time. Assim você potencializa sua carteira e lucra em dólar. Por último, nosso produto mais novo, a carteira Trading, que chegou depois de muitos pedidos. Com essa carteira, você pode buscar a tão sonhada renda extra no curto prazo no mercado de criptomoedas. E o melhor de tudo, todas essas carteiras são automatizadas, então você não precisa ficar acompanhando o mercado o dia todo. É só dormir tranquilo que o resto é com a gente.